Boa noite a todos. É uma satisfação imensa recebê-los, né, nessa nossa última aula, teórica, né, do curso História de Curitiba aplicada para guias de turismo, pesquisadores e professores. E nesse momento, então, eu passo a palavra ao decano da Universidade Livre do Tropeirismo, o Márcio, que vai fazer uma preleção para nós. Márcio, a palavra é tua. Bom, uma boa noite a todas e todos. É uma alegria muito grande. A cada momento em que nós nos reunimos é um momento de júbilo, porque a nossa caminhada pela história, cultura, turismo, que começou na histórica cidade da Lapa, se expandiu pelo estado do Paraná, ganhou o Brasil meridional, ganhou o Cone Sul das Américas, e hoje é um trabalho que ele é reconhecido, graças a Deus, ao grande tropeiro do universo em todo o Brasil. Eu quero aproveitar, embora fora do contexto da palestra em que a nossa querida Marcela fará, e as palestras dela são de uma qualidade assim extraordinária, eu me preocupo um pouco, e até porque amanhã nós vamos estar em Morretes, e com muita alegria quero abraçar a Marcela depois de tanto tempo que nós não nos vemos, mas eu tenho uma preocupação muito grande, em especial com o turismo e a cultura, e principalmente com a cultura do nosso litoral, né? Eu que já fui uma espécie, não era esse o nome, mas o encarregado, o secretário de turismo de Antonina, nos anos 90, que também assessorei a presidência da ASIAP, da Associação, como é que é? Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Paranaguá, onde pude fazer muito mais do que quando fui do poder público, né? A instituição privada, ela tem uma capacidade de resolutividade das coisas muito melhor. Eu acho que isso a Marcela deve estar sentindo bastante na nossa Morretes, mas a minha preocupação vai muito na aculturação que está acontecendo no nosso litoral já há muito tempo. Mas este seria um assunto para uma palestra mais completa e tal. Eu só quero dizer o seguinte a vocês. Nos anos 90, o prefeito Leopoldino de Abreu Neto veio para Lapa numa discussão sobre o tombamento do Centro Histórico da Lapa. E ao ver uma alocução minha neste embate que foi com o IFAM na época, ele me convidou para assumir um cargo em Antonina, com vistas ao tombamento daquela região do estuário lagunar, né? Iguape, Cananéia, ali a região da Baía de Paranaguá, Baía de Antonina, né? Que é vamos dizer assim, o berçário da mata do Oceano Atlântico, né? E eu morei num lugar chamado Bairro Alto de Antonina. Quando você está reclamando aí dos mosquitos, eu me lembro que lá é a capital mundial do borrachudo. E ao lusco-fusco eles atacam assim ferozmente. E tanto que eu fui tanto atacado por borrachudo que hoje eu sou imune à picada do borrachudo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: me preocupa quando a Marcela sinaliza que está cansada, né? Porque eu conheço grandes figuras que tentaram muito desenvolver o turismo e a cultura do litoral e que desistiram muito rápido. Eu acho que quase todos vocês conhecem o nosso Paulo Henrique Schmidlin, o popular Vitamina. O Vitamina ficou 2 dias como secretário de Antonina, né? Nós tivemos o Eduardo Nascimento, popular Eduardo Bó, o homem que, através da Universidade Federal do Paraná, eu, na época, na prefeitura de Antonina,
foi a época da criação do Festival de Antonina, que está aí até hoje, modificado, uma série, mas está aí até hoje. Talvez seja o evento mais longevo na área da cultura do estado do Paraná. Mas eu quero dizer o seguinte, que em contraponto a isso, em 91, nós preparamos todo o material jornalístico para a Eco 92. Uma prévia da Eco 92 na área de jornalismo foi feita em Antonina. E nós recebemos lá ninguém menos que o Al Gore, que era senador dos Estados Unidos e vice-presidente eleito. E eu ouvi dele, num barco com inglês, que eu não vou lembrar o nome agora, levou a Antonina, chamava Brazilian Ecological Expedition. Eu ouvi do Al Gore ele dizer que estava numa das regiões mais belas do planeta. E todos sabem que o Al Gore é um homem que conhece o mundo inteiro, né, um ativista da área ambiental, né, um homem experimentado, e do quilate dele, que naquele momento era o vice-presidente eleito dos Estados Unidos. Eu pergunto isso, 91 para cá, olha quantos anos faz, né? Eu tinha cabelos, os cabelos eram negros e fartos, hoje eles fartam, né? Mas eu fico pensando assim, que a beleza que o Al Gore viu e se encantou pelo pai, nós fizemos revoo, fomos até Superagui, de helicóptero, descemos no bairro Alto de Antonina, né? Aquela beleza que o Al Gore viu, eu, o Vitamina, o Lang, Roberto Lang, também já tínhamos antevisto. Então, a falta da força impulsionadora daquilo que é bom, sabe? É isso que nós estamos, vamos dizer assim, revivendo, renascendo, fazendo dessa força rede viva da cultura, do turismo, da história. E eu estou muito animado, viu, Marcela, com o que está acontecendo através da UNILT, no dinamismo agora do Calil como coordenador geral, a nossa conselheira lá do Sudeste Paulista, né, da região lá de Sorocaba, de Laranjal Paulista, está participando conosco. Sei que você já recebeu, Marcela, também o convite para ser conselheira na área de extensão e cultura da nossa UNILT. E vamos unir forças, vamos fazer aquilo que a gente sabe fazer e fazer para que os outros entendam, os outros que eu digo, os outros poderes constituídos, as outras instituições, que nós possamos avançar. Por quê? Porque nós temos um material humano de primeira categoria. Hoje, nós temos para dar e vender história com base em fontes primárias, como poucas regiões do Brasil têm. E nós precisamos fazer valer as inteligências. Chega de fazer as coisas, ver as coisas acontecerem de qualquer jeito, ter às vezes que abrir mão de fazer grandes e excelentes projetos para fazer coisas de conveniência, porque as pessoas não entendem exatamente o que nós queremos, mas nós, sobretudo, sabemos o que queremos e sabemos como conseguir. Vamos unir forças, é essa a minha mensagem como decano da Universidade Livre do Tropeirismo nesse momento. Vamos unir forças e vamos adiante e fazer esse convencimento para que nós possamos avançar. As coisas aqui não caminham em dias, em meses. Eu estou nisso há 40 anos. Né? E até hoje não desisti e não desistirei nunca. Ontem eu recebi, através do município próximo aqui, Campo do Tenente, uma homenagem que me tocou bastante o coração. E eu vejo que até nas pequenas comunidades as coisas estão avançando. Por que não o nosso litoral? Por que não as nossas cidades históricas do Paraná? Por que não o Caminho das Tropas? E essa união
do Brasil meridional em torno da cultura, da história e do turismo. É essa a minha mensagem como decano nesse dia especial, onde a minha querida amiga Marcela vai falar para o nosso deleite. Obrigado. Muito obrigado, Márcio. Obrigado pelas suas palavras. Sempre a gente inicia as nossas palestras com a palavra do decano, para nós dar um sinal de bênção. Bem, Marcela, uma satisfação imensa tê-la aqui. Nós estamos desde o início do mês, iniciamos num primeiro momento com palestras, né? Tivemos essa semana toda as nossas aulas sobre a história de Curitiba, e ontem mesmo foi a aula que eu proferi com relação a Curitiba planejada da década de 20, da década de 10 até a década de 30. Falei, gente, tem muita imagem aqui que eu omiti, né? Muitas, a gente falou en passant de paranismo, en passant de ecletismo e tal, mas eu não vou falar muita coisa, porque a grande expert no assunto falará amanhã. Marcela, nós temos um ritual aqui na UNILT, onde nós não apresentamos o convidado, nós pedimos para que o convidado se apresente, no sentido de que, às vezes, quem apresenta ou coloca títulos a mais ou a menos. Então, nós pedimos que os nossos convidados se apresentem. Gostaria que você se apresentasse a todos. Nesse momento, a palavra é sua e a satisfação é nossa. Muito obrigada. Eu quero agradecer muito por esse convite, né? Fiquei bastante lisonjeada pelo convite, pela confiança. E, bom, quando o Calil me pediu para fazer essa fala, e essa aula sobre história de Curitiba, eu fiquei pensando no como fazer isso, porque a minha pesquisa de mestrado foi sobre patrimônio, mas de Paranaguá. Então, o meu exercício foi pensar em algo que fosse quase que universal. Eu pudesse falar de patrimônio, de cidade, mas que isso pudesse ser colocado em qualquer lugar, né, em qualquer cidade. Quanto à minha apresentação, né, eu não sou arquiteta e nem historiadora. Eu sou formada em artes visuais pela Faculdade de Artes do Paraná, atual Unespar. Trabalho com produção cultural faz quase 20 anos, já passei por várias linguagens artísticas, comecei minha vida no cinema. Depois do cinema fui para a literatura, fui para as artes visuais, passei pelo teatro. Então eu tenho uma trajetória nas artes aí de bastante tempo, principalmente na produção. Nos últimos 10 anos eu trabalhei mais com gestão, então fiquei 5 anos no SESC em Paranaguá, e agora eu estou gestora de cultura, diretora de cultura de Morretes, mas essa é a trajetória de muito tempo aí na cultura, né? Aliás, eu comecei no cinema morando um mês na Lapa, na pousada do Márcio, isso em 2002, para fazer um filme Quanto Vale a por Quilo. Foi minha primeira longa-metragem, né? Então a gente já se conhece aí faz tempo também. O Márcio sabe um pouco dessa trajetória. Então, assim, me formei em artes visuais pela FAP. Eu trabalhei muito tempo com produção, com leitura e formação de leitores, com criança e com professores, e aí por conta desse trabalho eu acabei fazendo uma pós na área de leitura e produção de texto, e depois disso eu fui para Paranaguá. Em 2014 já fazia um ano que eu estava sem estudar, começou a me dar comichão, e eu fui vendo o que tinha disponível, assim, relativamente fácil, à distância, que eu pudesse estudar, e tinha um curso lá de gestão pública municipal. Isso em 2014, eu nem sabia para que eu ia usar isso. Eu falei, eu vou fazer, na Federal, tem umas coisas aqui que eu quero aprender, tá bom, fui e fiz. E já nessa especialização eu comecei a trabalhar com paisagem no contexto do plano diretor do Paranaguá. Tive um orientador muito generoso, que ele fez acreditar que meu projeto era bom, que valia tentar o mestrado. Eu acreditei nele, tentei o mestrado e passei. E aí,
o meu mestrado na Universidade Federal do Paraná, aqui no campus Litoral, e eu pesquisei o Centro Histórico de Paranaguá numa perspectiva da estética do espaço. Porque o Centro Histórico de Paranaguá é um mistério, é uma surpresa, é um assombro, é um espanto, é um monte de coisa. E aí, quando eu cheguei em Paranaguá e vi aquele lugar com aquele tanto de coisas, eu não entendia. Até que um dia alguém me pergunta assim, deixa eu só botar o celular para carregar aqui, só um pouquinho. Só um instantinho, por favor. Caiu aqui. Caiu o celular, nossa, caiu. Oi, tudo bem aí, gente? Eu tô aqui. Só um instantinho, por favor. Não sei se o celular tá carregando, só um pouco. Tá carregando. Aliás, eu vou contar essa história para vocês, porque essa história ela é extremamente importante nessa minha trajetória com o patrimônio. Deixa eu só ajeitar aqui, porque eu estava em Paranaguá, isso em 2013, ciceroneando uma professora do Rio de Janeiro, e ela começou a elogiar Paranaguá, porque essa cidade é muito bonita, porque isso aqui me lembra Paraty, porque... E foi falando, né? E a gente andando por Paranaguá, e ela falando do quanto a cidade era bonita. Ela se vira para mim e me pergunta assim, quando essa cidade deixou de ser amada? Uau! Isso ficou na minha cabeça. Quando essa cidade deixou de ser amada? E eu fui entender o que ela estava falando de deixou de ser amada, né? Esse abandono. Tanto que na minha dissertação de mestrado eu proponho uma estética para o abandono. A primeira ideia que acabou desdobrando numa oficina de educação patrimonial foi pensar num roteiro dos abandonos, dos prédios abandonados e como que a gente pode trabalhar isso pedagogicamente. Porque você tem um centro histórico daquele tamanho, com aquela quantidade de edifício, não dá para fechar o olho. Não dá só para falar, está abandonado, ninguém faz nada. Tem que lidar com o abandono, como é que você vai lidar com aquilo, né? Então, eu acabei fazendo isso, propondo uma estética do abandono com essa pesquisa, e o desdobramento do mestrado foi a criação da Oficina de Educação Patrimonial, que eu desenvolvi em 2019 em Paranaguá, e fiz algumas coisas pontuais, uma oficina no Festival de Inverno, algumas falas em momentos como esse, e eu tenho pesquisado e me dedicado a pensar um pouco a questão do patrimônio aqui no litoral, desde então. E aí, quando o Calil me convidou, eu falei, bom, então eu vou pensar alguma coisa do patrimônio que a gente possa estender para outros lugares, né? E aí, eu não sei se eu estou devidamente apresentada, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, pode ficar à vontade também. Quando eu fui pensar, né, no que falaríamos, eu pensei num período histórico muito definido, né? Que a primeira coisa que a gente aprende quando a gente vai para a pós-graduação é recorta. Eu falei, então tá, vamos recortar. E eu vou falar desse período histórico, 1850 a 1930, que culmina com edificações que têm características arquitetônicas muito marcantes em todo o Brasil. Não é só Paraná, não é só litoral, não é só Curitiba. Então a gente vai dar uma caminhada pelo território nacional aí para entender algumas coisas. E por que as casas contam, né? Casas que contam. A forma da cidade, ela dá pista sobre a história do lugar. Seja história política, seja história de costume, seja a história econômica. Quando eu estive em Cerro Azul, uma vez eu olhei para aquele lugar e falei, nossa, esse lugar já foi muito rico. Porque aquelas edificações são espetaculares, né? Eu falei, nossa, que bonito esse lugar. Então, essa forma, ela acaba contando, ela tem uma narrativa. E a gente pode pensar que em cada época, as pessoas elas organizam a matéria de uma determinada maneira. E
E essa organização produz formas, né, que são retratos de um tempo. Tem um autor muito importante aí, que chama Lewis Mumford, que ele escreveu esse livro aqui. Eu vou mostrar alguns livros para vocês. Pode passar até, inclusive, eu não pedi Clodoaldo. Clodoaldo? Isso, então. Sobre o que a gente vai falar, né? Acho que não dá para me ver, mas depois eu mostro os livros para vocês. Tem um livro muito importante, que é do Lewis Mumford, que chama A História da Cidade. São 2 volumes, quase 500 páginas cada um. Para quem gosta de história e de cidade, é um pratão cheio. E ele trata a cidade como tempo. E eu gosto muito dessa abordagem dele, de pensar a cidade como tempo, né? E de pensar dessas formas históricas como retratos, recortes, testemunhos de um determinado tempo. E é bom pensar desse jeito, principalmente quando a gente está na frente de testemunhas de um tempo que é diferente do nosso. Né? Uma coisa é eu ver coisas contemporâneas, outra coisa está diante de um edifício de 100 anos, 150 anos, 300 anos. Aqui no litoral a gente tem edifício quase 300 anos. Né? O Museu de Arqueologia de Paranaguá é de 1750. Né? Então a gente tem esse espanto, né? Um espanto, né? Uma modificação dessa. Então, a gente vai dar um pouquinho de atenção a esse período, né, compreendido de 1850 a 1930, que na história da arquitetura chamam, grosso modo, de período eclético. Eu estou falando grosso modo porque depende muito do autor. Vai ter autor que vai chamar de neoclássico alguns anos. E outros autores dizem que o neoclássico nunca foi neoclássico, então é tudo eclético. Então depende muito do autor que se consulte. Eu consultei alguns, eu falei, bom, vamos chamar de eclético nesse momento, vamos pegar o que é eclético nesse período e vamos tratar assim. Daí, se for para aprofundar de outro caminho, a gente vai conversando no caminho. Então, para essa aula, para esse recorte temporal, a gente vai tratar do eclético. E para falar, pode ir passando, por favor. Né? Pode parar aí, por favor. Para falar desse novo modo de construir, de organizar as cidades, importante isso, a gente vai voltar em alguns fatos históricos do início do século XIX. Chegada da família real no Brasil, 1808, e missão artística francesa em 1816. Esses 2 fatos, eles mudam a cara do Brasil. Primeiro, a família real do Brasil, ela vem com 15 mil súditos. É Morretes inteira. Eles vieram com 15 mil pessoas para compor a corte aqui. Então, nessas 15 mil pessoas, veio gente de todo tipo, de todo tipo de pensamento, outra cultura, outro modo de agir, outro modo de pensar. A técnica, as técnicas construtivas, os artífices, veio muita gente, de muito jeito. E isso foi modelando a forma do país. Missão artística francesa. E assim, eu estou falando de coisas pontualmente que cada uma delas dá pelo menos 1 ou 2 aulas. Só a chegada da família real, só a missão artística francesa. Ano passado a gente fez um curso de um mês, de um ano inteiro, só falando sobre Debré, com o professor Paulo da Unespar. Então, assim, são temas de se demorar neles, né? Então, eu tô passando por eles para chegar no eclético em Curitiba. Olha só, gente. E a missão artística francesa vem uma comitiva de artistas com o intuito de ensinar às pessoas no Brasil as novas técnicas artísticas, as novas linguagens. E essa missão artística francesa, ela acaba tomando uma importância histórica absurda, porque eles documentam o Brasil. Então, o primeiro documento histórico que a gente tem sobre a sociedade brasileira é a obra produzida pelos artistas da missão artística francesa. Pode passar, por favor. Então, entendendo o que aconteceu nesse momento aí, a partir de 1808. Abrem-se os portos.
cria-se imprensa, novas escolas. Escola não era uma coisa popularizada nem para a elite. Profissionais com outras qualificações, chegada outros materiais e técnicas construtivas, isso é bastante importante, pode passar, por favor. Produtos industrializados, principalmente artefatos de ornamentação arquitetônica. Isso vai mudar completamente a forma de se construir no Brasil. Os imigrantes, que vem nessa vinda de imigrantes, vem imigrantes com... Não vem um lavrador, vem o engenheiro, vem o médico, vem o arquiteto, né? São várias entradas de imigrantes, né? Vai ter os imigrantes colonos no final do século XIX, mas nesse momento vem intelectuais europeus para o Brasil, né? Daí as novas técnicas construtivas e o mais relevante, formação de uma nova classe social, que é a burguesia, que acaba surgindo nesse contexto, porque antes deles chegarem só tinha senhor e escravo, e pronto, e era assim, e acabou. Pode passar, por favor. E a arquitetura, ela acaba se tornando uma identidade social dessa burguesia emergente, porque essa burguesia, ela queria marcar uma forma, né? A gente vivia num país de senhores e escravos, essa burguesia não era simpática a isso, né? Ela queria ser diferenciada. Calil, se você quiser fazer alguma contribuição, você fica à vontade, tá? Não, tá ótimo, Marcela, fantástico. Tá bom. E o ecletismo, ele acaba sendo uma tradução visual das cidades desse período. Pode passar, por favor. Bom, e o que é o ecletismo, né? É uma combinação de diferentes estilos históricos em uma única obra. É uma casa feita a muitas mãos, né? São ornamentos de períodos históricos, de estilos arquitetônicos diferentes, tudo no mesmo lugar. Isso vira uma bagunça, mas acaba sendo harmônico em algum momento. Então a gente vai olhar isso nessa fala que a gente vai olhar como é que essa mistura aconteceu e o que ela virou. Essa imagem, por exemplo, eu tirei de um site, se não me engano, do Piauí. Porque na hora de salvar, eu ia salvar com o local, mas deu um problema e eu acabei perdendo isso. Mas, se eu não me engano, essa imagem é de uma escola, de um grupo escolar do Nordeste, tá? Pode passar, por favor. E a gente precisa falar um pouquinho de Curitiba, né? O que era Curitiba até 1850? Era uma vila de peão, era uma vila de bandeirantes que passavam por ali para tocar gado até Sorocaba, era isso. Não tinha sofisticação. O querido Zé Maria, do Instituto Histórico Geográfico de Paranaguá, ele tem uma frase muito boa. Enquanto Paranaguá trocava piano, para lá para cima eles tocavam boi, tocavam berrante e boi. E o Zé Maria fala muito isso, que houve esse período. Então, Curitiba era uma vila, uma aldeia, construções de pedra e cal, algumas de taipa, as ruas lameadas, terra batida dentro das casas, casa-terra, pouca ventilação, escuro, construída ombro a ombro, quer dizer, uma do lado da outra, sem espaço. Então, era isso. Pode passar, por favor. Essa imagem é do Debré, é uma imagem da Vila de Curitiba, de 1827, que fala um pouquinho aí da cara dessa cidade aí até 1850. Pode passar. Esse link aí ele acaba levando para outras imagens da mesma época, mas eu só coloquei para a gente registrar, depois qualquer coisa eu mando para vocês. Pode passar, por favor. E aí nós temos 1853, que para Curitiba e para o Paraná é um marco. Porque acontece o quê? Emancipação política do Estado. Curitiba se torna capital, quer dizer, de vila
de peão, vira capital do estado, a contragosto total de Castro e de Paranaguá. Só esse recorte histórico da história do Paraná dá algum caldo de conversa, porque tem caminhos e descaminhos e por que não virou Paranaguá, enfim, várias coisas. O ciclo da erva mate, que nos livros de história diz que começa em 1853, então ele acaba sendo o período eclético todo, esse período do ecletismo, o ciclo da erva mate, eles são contemporâneos. E esses ervateiros, que antes moravam no litoral, em Paranaguá, eles sobem a serra, principalmente depois da criação da estrada de ferro. Isso modifica Paranaguá, que acaba deixando de ser amada, que não tinha nada a ver com amor, no final das contas, tinha a ver com recursos financeiros e materiais e facilidade de produção, e gera questões em Antonina, em Morretes. Morretes tem um ciclo de decadência depois da estrada de ferro, porque os engenhos também sobem a serra, porque é mais fácil produzir lá em cima, enfiar no trem e ir direto para o porto, não tem que passar pelo Rio de Jaguara, acaba facilitando muito a exportação. A abolição da escravatura, logo em seguida, e aí se começa a pensar no urbano. Por que eu coloquei isso? Porque em Curitiba, especialmente, a ideia de cidade, o urbanismo, ele apareceu primeiro antes do que a cidade, porque foram nos códigos de postura e nas ideias sanitaristas e higienistas que começou a se pensar numa forma construtiva. Então, eu não sei se em outros lugares como eu disse, eu não sou arquiteta, então tem algumas informações que eu realmente não sei. Eu não sei se é assim em todos os lugares, mas em Curitiba, especialmente, o urbano veio antes da cidade. Pode passar, por favor. Essa é a gente vai falar aqui mais especificamente das residências do período eclético. Se eu fosse falar dos palacetes, a gente ia precisar de mais algumas horas. Então, de repente, a gente pode falar outro dia, ou fazer um passeio, uma aula pública guiada nesses lugares, que, aliás, é uma proposta aí para a gente pensar. Então, a gente vai falar hoje... Oi? Maravilhosa ideia, já está lançada. Tá bem. A gente vai falar mais das residências ecléticas, e vamos falar de um palacete só lá de Paranaguá, porque é bastante peculiar. Vamos seguir, por favor. Então, vamos falar das características formais. Vejam, eu sou uma professora de artes. Eu estou fazendo uma leitura de imagem. Eu estou fazendo uma leitura objetiva de imagem, para que a gente possa olhar para várias imagens semelhantes e chegar na mesma conclusão. Então, vamos lá, pode passar. O que tem de característica formal nas residências ecléticas? Ornamentos pré-fabricados. Sobreverga, balaústre, colunata, pinha, vaso, pináculo. A gente vai mostrar tudo isso nas imagens depois. Ventilação dos espaços e afastamentos naturais. Então, as casas passam a ser construídas com área em volta, para que se possa ventilar e circular. Isso vem dos códigos de postura, dos princípios higienistas. E por que surgem os princípios higienistas e os códigos de postura? Por causa das inúmeras epidemias. Era dengue, febre amarela, assolavam essas grandes capitais, os grandes centros urbanos. Então, Curitiba já nasce com uma preocupação de virar um centro urbano ordenado. Os forros e pinturas com estêncil. Todo mundo sabe o que é estêncil? Alguém não sabe? Bom, estêncil é uma matriz na época não era plástico, mas hoje em dia se usa plástico. Você faz um desenho e um recorte. O que é pintado é esse desenho que é vazado. Então, tem uma possibilidade de você fazer uma repetição de imagens, de desenhos. Isso que nessa época se fazia muito nas paredes. Aliás, na Casa Rocha Pomba, amanhã a gente vai ver os stencils, tem alguns pedaços que foi feito prospecção e a gente consegue enxergar
a pintura original. Os ladrilhos hidráulicos, que só eles também dão uma história muito bacana. Pode passar, por favor. Estátuas como ornamento, principalmente ornamento de telhado. As casas são menores, as janelas estão no alinhamento da rua, porão alto com respiradores chamados gateiras. A entrada das casas normalmente por um corredor lateral coberto, né, com um alpendrezinho, e as platimbandas cegas e vazadas. Nós vamos falar das platimbandas também mais especificamente. Por favor, pode. Eu não sei se vocês conseguem ler essa imagem, mas ela dá um esquema do que é essa casa residencial eclética de início do século. Deixa eu achar aqui maior para mim, que eu estou no celular. Eu vou ver a apresentação aqui no computador. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Sim. Então vamos lá. Primeira parte da casa, cobertura com telha cerâmica. A platibanda é essa parte que cobre o telhado, vazada, quer dizer, ela tem espaço, né? Com rendilhados. As cimalhas, marcação horizontal. A cimalha, ela é como um acabamento entre a parede e o telhado. Alguns adornos, as pilastras, as esquadrias, janelas simples, né? O balcão com gradis. Esses gradis de ferro fundido foram extremamente difundidos nessa época. E as gateiras. As gateiras são esses orifícios na parte de baixo do porão. Pode passar, por favor. Essa é uma outra casa, extremamente semelhante. Nesta casa, sobre o telhado, esses ornamentos pequenininhos são os pináculos, muito comuns, né, na decoração das residências e palacetes e palácios dessa época. Pode passar, por favor. Essa também. Curioso, essas duas primeiras imagens, elas foram retiradas no trabalho de conclusão de curso da Universidade Federal do Amazonas. Então, elas são em Manaus. Então, a gente está falando de uma forma que foi em todo o território nacional. Pode passar, por favor. Essa já é em Curitiba, se não me engano, é na esquina da Praça Osório. Sim, Marcela, é a casa do Afonso Alves de Camargo. Ontem, na aula de ontem, eu coloquei uma foto do casamento do Bento com a Flora, e eles nesta parte externa da casa intacta. Ainda hoje intacta. Pois eu quero ver essa foto. Pode passar, por favor. Essa eu não sei onde é que é, mas é em Curitiba, não sei exatamente onde. Pode passar, por favor. Aí algumas imagens de fachada e de planta baixa de que pode passar. Pode passar mais uma vez. Essa casa é a Casa Elfrida Lobo, em Paranaguá. E ela é um exemplar muito peculiar, porque ela tem um puxadinho nos fundos, né? Ela tem uma edícula, que nessa edícula tem até lambrequim. Então, ela é muito eclética. Ela é eclética da eclética. E é um lugar muito bonito, né? A última reforma conseguiu recuperar a pintura original de um quarto inteiro, então é uma obra muito bonita. Pode passar, por favor. A Casa Elfrida Lobo, ela funcionava a Escola de Música de Paranaguá. Essa casa é a antiga farmácia Stelfeld. Esse prédio fica na frente da Praça Tiradentes e hoje a única coisa que tem dele reconhecível é o Relógio do Sol. Alguns autores, eles defendem o período eclético em Curitiba em duas fases. Uma fase mais rígida, que é a fase dos arquitetos alemães e italianos.
que aliás é uma outra ideia de fazer um roteiro de visitação das casas que sobraram desses arquitetos, né? Porque você tem edificações extremamente importantes, por exemplo, a Câmara Municipal, a Sociedade Garibaldi, as duas foram construídas pelo Ernesto Guaita. E aí tem algumas outras obras também construídas por ele, então só fazer um caminho desses arquitetos já valia um roteiro muito bacana. Tem um livro chamado O Espelho e a Miragem, o ecletismo, moradia e modernidade no início do século XX. Ele é do Marcelo Sutil, tem esse livro em PDF, e o Marcelo Sutil, ele tem um capítulo inteiro falando sobre essa divisão, né, do ecletismo em dois momentos, e ele fala longamente sobre os arquitetos alemães e italianos. Para quem é interessado, vale a pena dar uma olhada. E esta obra, né, esta casa é considerada a primeira casa eclética de Curitiba, em 1863. Pode passar, por favor. Essa aí é uma outra que eu não consegui identificar, no trabalho não tinha endereço. Possivelmente seja na esquina da 7 de setembro com uma daquelas paralelas. É da Avenida Iguaçu, não é? Acho que é. A esquina da Avenida Iguaçu, parece. Pode passar. Esses edifícios, né, os dois são em Curitiba. Um identifiquei, é na esquina da 15 com a Muricy, se não me engano, né, ou é Marechal? É Muricy, né? E o outro eu não achei endereço. Pode passar. E esse é em Paranaguá. Então a gente tem, volta na imagem anterior, eles se repetem, né? São formas que se repetem. Pode passar. Mais uma vez. Esse é o mercado do artesanato de Paranaguá. Ele é mais específico, né? E a alfândega de Paranaguá também tem uma arquitetura bastante semelhante. Pode passar. Prédio do Conservatório de MPB, e daí já é uma outra forma, mas também é eclético, também é do mesmo período. Pode passar. E esses dois prédios, essas duas edificações, elas são de Goiás. Não dizia a cidade, mas só dizia o estado. Possivelmente em alguma cidade próxima a Minas Gerais, porque no contexto do texto dava pistas, indícios disso. Essas vendinhas de esquina, né? Não tinha um bairro antigo em Curitiba que a gente não passava e não encontrava uma dessa numa esquina. Essa imagem de baixo até tem umas coisas, umas volutas, contravolutas, uma coisa meio barroca, rococó ali em cima, né? No coroamento da fachada ali. Tem pilar, né? Tem coluna, tem pilastras, tem capitéis ali, ela tem uma elaboração mais delicada, né? Pode passar. E esse edifício, eu até peço desculpa pela imagem pequena, porque eu não encontrei a imagem original. Existe em Paranaguá o Palacete Matias Bon. O Palacete Matias Bon, ele está na frente da Rua da Praia. Ele é na esquina da Rua da Praia, quando se sobe para a Igreja da Ordem. Hoje é da Unespar. Então, esse de baixo pequenininho é o Palacete Matias Bon, e os de cima são aquele casarão que é na frente do Paço da Liberdade, do outro lado da rua, que tem a galeria. Eles são extremamente parecidos, inclusive os ornamentos. Pode passar, por favor. Aqui é o prédio um outro prédio da Rua Riachuelo, que aí isso quem fez foi um colega meu, o Gabriel, ele que se deu ao trabalho de fazer essa montagem, e ele me mandou as fotos separadas, mas eu não consegui encontrar, então eu preferi
colocar assim, mesmo que veja pequeno, nem que eu mande para vocês depois, só para a gente ter essa relação. Né? Um prédio na Rua Riachuelo e o Palacete Matias Bon. São os mesmos ornamentos. Pode passar, por favor? Aí mais alguns detalhes. Pode passar. Chega a ser assustador, né? Você vê tal e qual. Mais uma vez, por favor. E esse é o prédio original que deu origem ao Palacete Matias Bon, que ele chama Palazzo. Cadê o nome dele? Eu fiz tanta anotação que eu não sei onde é que eu pus. Palazzo Conte Orazio. Ele é atribuído ao arquiteto chamado André Palladio. E aonde a gente encontra isso, ele é considerado um bom exemplar da arquitetura neoclássica. Então, e isso era muito comum, edifícios públicos serem réplicas de obras europeias. Então, eu só trouxe um aqui de exemplo para a gente começar a perceber e falar disso. Pode passar, por favor. Essas estátuas, elas são da página do catálogo de Devessas, da cerâmica de Devessas, de Portugal. E essas são as estações, e elas estão em cima do Palacete Matias Bon como ornamento. Pode passar, por favor. A fábrica cerâmica de Devessas, ela foi muito importante tanto em Portugal quanto no Brasil, nessa difusão de elementos arquitetônicos, nessa padronização dos elementos arquitetônicos. Em Curitiba, havia 2 outras fábricas nessa época. Fábrica Floral, 1899, os registros dela, e a Casa Helvética. A Casa Helvética, ela era especializada em ladrilhos hidráulicos. Depois de terminar a apresentação, eu vou mostrar algumas coisas direto no livro para vocês. E saiu recentemente uma publicação da fábrica da cerâmica de Devessas, que a gente consegue ter ideia de que tipo de ornamento que veio dela, e dá até para fazer um inventário, né, se alguém tiver com tempo de fazer um inventário do que encontra por aí da fábrica de Devessas. Pode passar, por favor. Aí eu tenho algumas anotações. Alguém quer falar alguma coisa? Ou ainda não? Não, tá bom. Vamos lá. Algumas anotações para ir terminando a minha fala e abrindo para a conversa, né? A visita no cemitério municipal com a Clarissa Grassi. Quem não fez, por favor, faça. Porque a Clarissa, ela faz uma abordagem iconográfica e histórica muito bacana. E ela mesma fala que a cidade dos mortos imita a cidade dos vivos. Então, ela consegue identificar os bairros, o Batel, o centro, na divisão do cemitério municipal. E, se não me engano, ela tem até um roteiro dos ervamateiros. Então, quando voltarem as visitas no cemitério municipal, quem não fez, faça. E a Clarissa é uma pessoa de muito, muito valor, a pessoa sabe muita coisa, tem uma sutileza muito bacana. E essa conversa aqui, né, essa apresentação é uma provocação, né, como eu sei que tem guias de turismo também, é uma provocação para, de repente, pensar roteiros alternativos, né, ou, de repente, inventariar alguma coisa para gerar algum tipo de publicação. E eu gosto de pensar a arquitetura é tridimensional, né, ela é um outro corpo. E a gente se relaciona com a arquitetura corporalmente. Então, essa relação com a cidade, ela é muito sinestésica, né? Ela é muito presente no aqui e agora, né? Você anda pela cidade, você percebe os lugares, os cheiros, as formas, né? Como é que isso passa pela gente, né? Então, tem uma coisa muito filosófica aí do viver na cidade, né? Nesse espaço construído, pensado para se viver, né? Bom, o catálogo dos ornamentos eu já falei, e uma outra curiosidade para se pensar também
essa distribuição da cidade, principalmente falando em Curitiba agora. Os núcleos urbanos, eles se formavam em volta de pontos principais, né? O primeiro núcleo urbano que se forma nas cidades portuguesas é em volta da Igreja Matriz, né? E depois, aí no século XIX, começa a Praça do Mercado. E a Praça do Mercado em Curitiba é onde é hoje o Paço da Liberdade. Então, esses são os primeiros núcleos urbanos. Você vai ver lá do lado da Matriz, ali atrás da Igreja da Ordem, a Casa Romário Martins, que é uma casa colonial. E ali em volta do mercado, você vai ter esses palácios, né? Tem o Palácio Royal, Tigre Royal, tem esse palácio que eu mostrei para vocês na frente do Paço, aí depois tem o próprio Paço. Então, a gente consegue ter uma pista dessas formações históricas, esses períodos históricos, dos ciclos econômicos, só caminhando pelo centro da cidade, né, e arredores. Por favor, pode passar. Alguns links, né, que eu passei por eles, com algumas coisas interessantes aí para falar dessa arquitetura eclética em Curitiba. Mais uma vez. E meu muito obrigada, meus contatos. Além de estar diretora de cultura de Morretes, eu trabalho com oficinas de educação patrimonial, com trabalho de material educativo também, na área de educação patrimonial. Então, a gente faz 1001 utilidades. Eu fico à vontade agora, a gente abre para conversa. Calil, Márcio, participantes. Muito obrigado, Marcela. Nós estamos falando realmente de um período bem interessante, né? Ainda ontem eu falava não queria falar tanto dessa questão simbológica, né? Mas ontem eu falava do Baeta Faria, né? Com relação ao seu grande projeto, que foi a Universidade do Paraná, né? E toda a simbologia, né, que ele narrava na época, né, que seria o classicismo, inicialmente, queria imperar na fachada, e esse classicismo iria ser o mote, né, iria ser a filosofia clássica do ensino, né. Então, como essas coisas estão muito carregadas de simbologia, né. Eu vou começar só com uma pergunta, quase uma constatação, mas só para que a gente possa colocar, porque eu acho que isso muita gente, nós da história e o pessoal do turismo também, faz uma confusão com relação ao Paço, né? Ao Paço Municipal, em ser Art Nouveau, onde ele tem elementos Art Nouveau, mas o estilo arquitetônico, ele é eclético, né? Ele é eclético. Tem alguns trabalhos. O Paço talvez tenha sido o edifício mais estudado. Você acha mais publicação a respeito. Tem dissertação de mestrado, tem TCC, tem de tudo. Ele é um exemplar do eclético, justamente por ter elementos de vários lugares, né? Fantástico. Pessoal, está aberto então a perguntas, por favor, colocações. Se acharam ruim, pode falar também, que deu melhor para a próxima. Sou bem humilde nesse lugar. Bom, ouvir a Marcela é sempre um prazer, né? É uma narrativa que nos cai bem ao ouvido, sobretudo porque ela é uma estudiosa, né, da matéria, uma apaixonada. Então, de minha parte, eu queria agradecer, como sempre, né, Marcela, as tuas contribuições, e penso que a tua caminhada na Unilt conosco vai ser uma caminhada muito importante, sobretudo quando nós estamos implantando os projetos didático-pedagógicos, que é o aprendiz de tropeiro, o aprendiz ferroviário, o aprendiz cineasta, né? Em diversas regiões, né, por onde nós estamos hoje. Eu deixei o poder público, né,
para me dedicar a esse trabalho mais de expansão mesmo da UNILT. Então, vamos nos preparar. Eu peço que você sempre está preparado, mas para que nós possamos expandir, sobretudo, os projetos do aprendiz de tropeiro e aprendiz ferroviário dentro da ótica da... o Covid me fez isso, sabe? Me falha assim de vez em quando. Parece que o Tico e o Teco fogem um pouco um do outro, mas da educação patrimonial, sabe? Eu acho que tem um ditado, você usou um ditado tropeiro, de camula, e eu vou usar um que é o seguinte: burro velho não se doma, né? Então, se essa geração está perdida né, se os tantos abandonos que, por exemplo, o Paranaguá teve, né? Nós temos raízes em Paranaguá, Casa Cici é dos nossos ancestrais, e toda a nossa família Matar, Zatar, Cicim. Eu vejo que Paranaguá não teve uma leva só de abandono. Paranaguá tem muitos abandonos. Você citou o Zé Maria. O Zé Maria foi um companheiro muito importante, ele do Instituto Histórico e nós na CIAP, e nós levamos lá, eu me lembro, a Berenice Mendes, nós levamos como Vítimas da Vitória, aquele filme, né, dela, o primeiro que falava aí sobre a questão do Barão do Cerro Azul, ela, a produtora Lu Rufalco. E naquela noite memorável, eu, Zé Maria, a Lu e a Berenice, a Berê, nós falávamos justamente de um tipo de abandono que Paranaguá ficou sendo cidade de gerentes, né? E aquelas famílias que sustentavam a cultura foram se afastando, né? Eu vejo, por exemplo, o Palacete Visconde de Nácar, naquele estado, né? Eu vi, e agora com alegria, né? Eu vi crescer dentro da estação ferroviária de Paranaguá uma árvore frondosa. De tanto tempo que ficou aquilo abandonado, graças a Deus está recuperado. E se tivéssemos um empenho um pouco mais efetivo, conseguiríamos fazer um passeio de locomotiva a vapor dentro de Paranaguá, mas me parece que as coisas caminham um pouco lentas demais. Mas vamos trabalhar, então, já que o burro velho não se doma, vamos trabalhar os potrinhos, vamos trabalhar as crianças, vamos tentar deixar um legado para que o germe desse entendimento, porque daqui a pouco ninguém mais sabe mais nada sobre nada. Quando uma professora Ivone for, quando tantos outros que já foram, agora perdemos a Marlene Montenegro, né? Cada um desses que vai um pedaço grande da nossa história, né? Então, eu penso que nós temos uma missão, sim, né? E essa missão é deixar esse legado através da educação patrimonial. Eu acho que, se nós conseguirmos isso, nós já estamos fazendo muito. E eu quero contar, eu sei que o Calil também temos falado muito, queremos contar muito com você, Marcelo, para que nós possamos deixar esse legado aí da educação patrimonial, esse germe de cultura, de história, para as próximas gerações. Eu estou à disposição. Com muito gosto. Muito obrigado. Marcela, muito obrigado. Eu acho que não temos nenhuma mão levantadinha. Eu não... Pois não, Ana Paula, pois não. A palavra é sua. Não, então eu queria aproveitar as nossas as mãos, né, Juliana, ainda são as nossas, não são as virtuais. Mas eu queria aproveitar para agradecer, muito essa palestra da Marcela. Eu também admiro muito o trabalho dela, e ela fez uma referência a um curso que a gente fez, o Debré, né? Até o nosso professor está aqui assistindo também, o professor aqui, Paulo. Paulinho. Então, que amor.
Acho que é uma delícia a gente lembrar, e eu falo então como historiadora, né, eu também sou flautista, eu acho que até esse tema que a Marcela escolheu, né, Casas que Contam, eu acho que é muito interessante justamente para a gente entender tanto o passado quanto o presente, né, eu acho que se a gente está pensando aqui nessa questão de educação patrimonial, a gente consegue também suscitar a curiosidade dos mais jovens, né, até a partir do próprio lugar deles, para irem para essas outras casas, né, que existem, que contam um pouco da história. Então, eu acho que estou fascinada pelo trabalho, né, a Marcela sabe que eu gosto muito, e fico imaginando como a gente pode trazer também, ela assim como é das artes visuais, eu venho da música, esses espaços também, como não só como arte, mas como lugares em que se faziam arte, né? Então, nessas casas, os salões, as pessoas que se reuniam para o sarau literário, para tocarem juntos, né? Então, acho que esses projetos, assim, sempre são interessantes porque a gente consegue ir juntando todos esses pedacinhos, né, da vida cotidiana que cada época teve. Então, parabéns. É verdade. Obrigada pela presença. E assim, Ana Paula, é bem interessante você falar isso porque nessa tua colocação nós temos alguns ícones, né? Por exemplo, o Bento Cego, né? Que é uma figura extraordinária, inclusive até teve até um estudo muito, muito antigo que eu tive contato, que ele tinha uma métrica fantástica, né? Bento Cego, temos até a própria questão, por exemplo, eu estava vendo ontem com a minha madrinha Cassiana Lacerda sobre a Iria Correia, né? Então você pega esses pedacinhos dessas pessoas que um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, né? Pegando do princípio de que a gênese da inteligência brasileira, né? Sobretudo a partir da inteligência paranaense, a partir de 1870, ela se dá por Paranaguá e depois com a ferrovia sobe a serra, né? Então a gente vê o quanto nós temos, qual a nossa responsabilidade enquanto mais jovens de poder fazer esse resgate, né? É um pouquinho, por exemplo, outro dia eu pegava também uma publicação antiga e aí que está, né? Todas as publicações são antigas, né? O Newton Carneiro fez uma publicação do Pedro Mulato, né? Ninguém conhece Pedro Mulato, ninguém sabe, né? Então, assim, a Unilt, ela tem essa missão de resgatar, republicar. Nós temos um projeto bem bacana para republicar clássicos da nossa literatura, porque muitos caíram no domínio público, né? O próprio No Hospício, do Rocha Pombo, que é um livro que nos traz uma abordagem fantástica do simbolismo paranaense, né? O primeiro livro impresso no Paraná, do Salvador Correia, Passeio pela Minha Terra, né? São coisas que só aconteceram na reedição do Farol do Saber, em 93, até 96, e depois não aconteceu mais. Então, essa é uma grande missão nossa, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o Dicionário Histórico e Geográfico do Paraná, do Emelino de Leão, né? Do qual pouquíssimo saiu. Então, uma das nossas missões é essa. E a Marcela aí será a nossa condutora em muitas frentes nesse sentido, porque nós entendemos que hoje você transforma, e nós que trabalhamos muito com turismo também, muitas vezes o produto cultural ele tem que se transformar em turístico para poder ter a viabilidade, né? Então, essa é uma das nossas missões. Mas muito obrigado, Ana Paula, pela tua presença e pelas tuas colocações. Eu queria mostrar uma coisa aqui, antes de terminar, que eu falei do catálogo da Fábrica de Devesas. Esse aqui é uma publicação recente da Fábrica de Devesas, tá? E é um livro que conta a história da fábrica, né? E, além disso, ela traz modelos. Aqui eu tenho azulejos hidráulicos. Então, eu tenho ladrilhos hidráulicos. Então, eu tenho aqui todo o catálogo de ladrilho que eles vendiam. E muitos desses são conhecidos nossos, de alguns lugares que a gente passa.
Olha, esse material é de uma riqueza. Eu quero só... Esse daqui, por exemplo, ele está na Casa Frida Lobo, lá em Paranaguá. Esse chão aqui. Então, eu acho que os próprios ladrilhos hidráulicos, eles já dão uma pesquisa visual, histórica, muito legal e muito divertida. Né? Eu recomendo essa publicação, barata, menos de R$40, porque ela provoca, né? São publicações que provocam, né? Alguém teve o trabalho de pesquisar catálogos de uma fábrica de 100 e tantos anos atrás e trouxe para a gente agora. E eu me diverti um tanto falando, olha, eu conheço esse aqui, esse aqui também tem lá, sabe? Então ele acaba sendo divertido também. Alguém mais? Vou falar? Bom, já que o Calil falou sobre o Bento Cego, eu queria fechar minha fala com um viva, na verdade 3. Um viva para o profeta Aguinaldo, um viva para o Reni Salumberg e um viva para o meu amado professor Inami Custódio Pinto. Viva. Falando sobre o Bento Cego, você me puxou aí, alguma coisa me pediu que eu fizesse esse viva a essas figuras extraordinárias da nossa história e que tem ficado aí pelo caminho. Saudades de Inami. Inami Fala, Lu! Oi, boa noite. Tá ouvindo? Estão ouvindo? Então, boa noite, eu queria me apresentar. Eu moro atualmente em São José do Rio Preto, mas eu sou curitibana, nascida das mãos do Moisés Paciornik, que para mim é um orgulho muito grande, mas sou filha de litorâneos, né? Moro no interior de São Paulo e, assim, sou educadora física, ecoterapeuta, nada a ver com cultura e turismo, e sou musicista também, cantora de MPB, toco, canto e tal. E há alguns anos eu me encantei por um curso de tropeirismo e turismo rural que eu fiz pelo Senar. E eu me apaixonei, porque aqui na cidadezinha onde eu moro, que é vizinha São José do Rio Preto, eu participo de uma comitiva, mas assim, como relações públicas. Uma comitiva que é ex-campeã na queima do alho de Barretos. E eu não entendia muito aqui por que o pessoal daqui fala porta e me chama de Lourdes, tudo que envolve, né, essa cultura rural aqui. E foi através do tropeirismo e da descoberta da boiadeira que passa aqui pela nossa cidade, a Estrada da Boiadeira, que eu me encantei com essa história de tropeirismo e achei que a gente deve, né, continuar e contar para os nossos descendentes essa história bonita que a gente tem, né, a razão de tudo isso. Eu também passei a estudar sobre genealogia, porque eu tenho uma família, inclusive esses casarões, o que você me mostrou aí, nós temos um casarão maravilhoso da família Faustini, que é no Espírito Santo. Então, assim, envolve tudo isso. Eu não sei muito da cultura do Paraná, mas eu espero estar participando com vocês e estou muito feliz de saber um pouco mais da minha cidade, que eu conheço só por férias, assim, né? E um prazer estar aqui, tá bom? Que vocês precisarem. E eu tenho um projeto também que já está assim, em análise, né, nos editais da cultura, que é um projeto de resgate cultural. E peraí, eu também estou me dando a mesma coisa que você, mas eu não tive Covid. de resgate cultural tropeiro e inclusão social, que é são atividades para as crianças, para jovens, para adultos e idosos, que todo mundo pode querer, talvez, estudar um pouquinho e implantar isso onde vocês moram. É uma criação de um centro tropeiro, onde as crianças vão fazer aula, ao invés de fazer garrafa PET e coisas assim, objetos, né? Eles vão estudar e estar fazendo aula de trançado em couro,
aula de bordado, tudo que veio da cultura tropeira, montaria, timpene, laço, tambor, que aqui tem muito, catira, viola, comida tropeira, que já seria para a terceira idade, a criação de um museu, é um projeto bem grande, né? Que assim, eu já tive aprovação para implantar no Parque do Peão de Barretos, só que eu estou aguardando, né, ser contemplada aí e dar certo de fazer isso, mas é uma continuidade da cultura, né? Eu acho que tem a ver com o que vocês estão falando. Tá bom? Obrigado, seja bem-vinda, Unilti. Vamos estreitar laços. Quem que dá a boa notícia para ela? Eu, você ou a Juliana? Você. A Juliana está conosco? Não. Não, sim. Tá? Perdão. Eu tô aqui quietinha, tô só prestando atenção aqui. Juliana, você viu o que esta moça falou agora? Vi, sim. Daqui a pouco já vou entrar em contato com ela aqui pra gente conversar mais um pouquinho. Então, maravilha. A Juliana está na região de Sorocaba, Laranjal Paulista, ali a região do Cerquilho, e é a nossa coordenadora, a nossa conselheira de extensão. E nós já temos uma data que nós queremos encontrar com você lá. Vai ser em Cerquilho ou em Laranjal, Ju? Em Laranjal. Laranjal Paulista. Já temos a data? Sim, na semana do dia 12 ao dia 18 de dezembro. Tá. Você ouviu direitinho o que ela falou? Escutei, sim. Então chama-se Aprendiz de Tropeiro. É Aprendiz de Tropeiro. Um projeto da Unilti. Uma das primeiras coisas que eu fiz depois do curso de tropeirismo foi conhecer Iperó. Vizinho aqui do lado. Maravilhoso. Em Iperó nós temos um império de Iperó, em Capela do Alto, Buri, enfim, a nossa vida tem sido ligada da seguinte maneira: o recorte da Unilti é do caminho das tropas aos caminhos de ferro nas trilhas de São João Maria. Então, tudo isso que nós estamos falando está absolutamente interligado. Como o Camil tem o contato para fechar o contato entre a Juliana e a... Sim. Sim. Então, está feito aí a parceria já. Nós temos sido muito felizes com as nossas aulas abertas e as aulas, porque nós temos colocado pessoas e instituições em contato, né? Já é a terceira ou quarta situação desde o curso de História do Paraná aplicada que isso ocorre, né? Por exemplo, o Piraquara, que recebeu acervo da moça lá, filho, que deu a palestra sobre... Da Fernanda, do Museu da Medicina. Do Museu da Medicina, nós colocamos duas entidades, o Museu da Medicina e o museu voltado a Hanseníase lá. Também o Leprosário São Roque. Como? O Leprosário São Roque, que vai virar museu. Isso. Então, e olha aí, mais uma parceria muito feliz e muito proativa, porque a Juliana está desenvolvendo um trabalho lá que também, além dos didáticos pedagógicos voltados ao tropeirismo e à ferrovia, um corredor, né, chamado Corredor Turístico Cidades Tropeiras. Então, está feito aí, que coisa boa, que alegria. Verdade. A Unilti fazendo mais uma vez as suas conexões. Pessoal, então, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Mais alguém? Não, né? Certo. Agradeço muito, Marcela, já anunciando a todos que a Marcela será nossa conselheira de Extensão e Cultura da Unilti. No início do ano ela tomará posse, todos estão convidados. Convido-os aos que ainda não conhecem que nos sigam nas redes sociais, @Universidade Livre do Tropeirismo. Aqueles que desejam conhecer nosso site, www.unilt.com.br. Agradeço imensamente aos nossos estudantes que, durante o mês inteiro,
estiveram no curso, né? Fizemos um passeio pela história de Curitiba desde a sua fundação. A primeira semana com palestrantes diferentes, né? Temos a Cláudia Aparelhada, Diego Antonelli, onde conseguimos traçar a história de Curitiba. E com esta aula, então, encerramos o nosso calendário 2021, né? Tivemos um grande sucesso no curso História do Paraná Aplicada. Agora encerramos em grande estilo o curso História de Curitiba Aplicada para Guias de Turismo, Professores e Pesquisadores, já com o nosso calendário sendo montado, e espero que vocês nos sigam nas redes sociais, estejam sempre inteirados da nossa programação, que no ano que vem será extensa. Muito obrigado a todos. Ainda não acabou completamente o curso, teremos a aula de campo, né? Eu farei a aula guiamento no setor histórico de Curitiba, nas semanas que virão, né? E assim cumprindo com a missão da UNILT, que é retirar dos livros e colocar ao dispor de uma forma muito gostosa a nossa história aplicada. Um abraço, um beijo em todos e até a próxima. Muito obrigado. Até, gente. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Marcela. Obrigado. Obrigada a vocês. Tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau, tchau.